Eu tenho tido muitos contatos com famílias, principalmente com mães de crianças que têm características, vamos dizer assim, consideradas comprometedoras ao desenvolvimento, né? Crianças diferentes por algum motivo da média. Ou porque não vão tão bem na escola e aí são diagnosticadas com hiperatividade, déficit de atenção, por exemplo, né? Ou porque tem características físicas diferentes também, ou porque tem características psicológicas diferentes, ou neurológicas ou psicológicas, enfim. Tenho percebido o sofrimento, o tamanho do sofrimento dessas famílias, principalmente das mães que em geral tomam a linha de frente, né? São aquelas que levam os filhos para todos os terapeutas, entre eles psicopedagogos, fonoaudiólogos, psiquiatras, uma série de profissionais que se encontram dentro desse modelo clínico, como eu chamo, tem seus consultórios e propõem então ajudar nessa tarefa de tornar essas crianças menos diferentes, digamos assim. Supondo-se que com isso elas vão ganhar, né? Vão ter um ganho, ou porque vão desempenhar melhor suas tarefas escolares, ou porque vão gerar menos olhares de reprovação ou de estranheza por parte da sociedade. Então, o que eu gostaria de dizer é que, em primeiro lugar, acredito que a gente deva pensar, quando olha para os nossos filhos, que são assim considerados, pensar que primeiro eles já são vencedores porque estão vivos, né? Eles estão vivos, poderiam não estar. Isso já é maravilhoso por si só. Quanto a essas características, vamos tentar olhar com objetividade para elas e isolar o que é o olhar da sociedade, porque são coisas diferentes. Uma coisa é uma criança que não consegue ler da mesma maneira que outras crianças já estão conseguindo ler na escola, ou uma criança que tem algo no bracinho que não permite que ela faça um movimento determinado e que, portanto, ela alcance alguma coisa que está no alto. Enfim, são várias coisas que podem ser apresentadas por essas crianças, né, que a gente entende que são as tais características que comprometem o desenvolvimento. E o que a gente deve fazer? Obviamente, procurar as ajudas profissionais que existem. Na medida em que esses trabalhos de fato puderem contribuir para que essa criança se sinta melhor, mais feliz com os ganhos que ela efetivamente possa ter e possa perceber que está tendo, melhor. Ok, muito bom. Apenas que a gente tem que prestar atenção no que é o olhar da sociedade e o que é a questão em si. Há várias coisas que talvez permaneçam com essa criança ao longo de toda a vida dela, né? Isso é um grande problema, isso é para a gente sofrer e ficar pensando como ela poderia ser se ela tivesse nascido de um outro modo. Acho que isso é uma receita para viver em sofrimento, né? E não é inteligente. Vamos pensar o seguinte: o importante é que essas crianças estejam felizes, né? A verdade é que a vida é uma luta para todos nós. Todos nós temos obstáculos que vamos ter que superar ao longo dela. São sempre obstáculos que vão ter que ser superados. Nesse sentido, você vai pensar que essa criança apenas tem mais um ou outro obstáculo ali que ela vai ter que contornar e, enfim, que se virar na vida. Agora, se você for se comparar também com outras mulheres, ou se você é o pai com outros homens, você vai ver também que você
tem uma série de características que você gostaria que fossem diferentes. Enfim, essa é a visão que a gente tem que ter, de relativizar essa questão toda, entender que muito disso tem a ver com o olhar que a gente tem sobre um filho nosso. Então, um olhar muitas vezes de decepção, porque nós tínhamos expectativas diferentes. Então, aí o problema já é nosso, não é deles. Isso é muito importante que fique claro, né? As pessoas vêm ao mundo não para satisfazer as nossas expectativas, elas vêm como elas podem vir, por razões que a gente até certo ponto desconhece. E a gente deve lidar não só com isso, mas com tudo que a vida nos apresenta de uma maneira mais emocionalmente inteligente, como eu diria, que seria o quê? Ver o que a gente faz com aquilo que está posto, aquilo que nos é dado. Qual é a melhor maneira de a gente lidar com aquilo que aparece diante de nós e de forma a nos tornarmos pessoas cada vez mais satisfeitas com o que nós fazemos e tornarmos as pessoas que convivem conosco também mais plenas, mais satisfeitas, principalmente nossos filhos. Essa é a mensagem que eu queria passar e dizer o seguinte: eu acho que a gente, como mãe e pai, não tem que ser profissional do filho, né? Vamos deixar então que o pedagogo, o psicopedagogo, o fisioterapeuta ou o psicólogo façam o trabalho deles, né? E em casa que a gente possa ser mãe simplesmente, pai simplesmente, curtir os nossos filhos do jeito que eles são, amá-los do jeito que eles são, sem essa preocupação de estarmos sempre como terapeutas diante deles, sem essa responsabilidade, sem esse peso, porque isso piora muito as coisas. Isso nos faz sofrer, porque a gente fica focando sempre naquilo que supostamente falta ou sobra naquela criancinha que está ali. Não, acho que é um direito do pai e da mãe viver intensamente e com tudo que isso traz de bom, esse papel de mãe e de pai. E o que puder ser modificado para o bem dos nossos filhos, através das possibilidades que esses profissionais nos apresentam, ótimo! E o que não puder, a gente vai lidar com isso do mesmo modo e vai amar os nossos filhos do mesmo modo e vai entender que o que quer que eles apresentem, o que quer que aconteça com eles, nós não sabemos se certas características que eles têm não poderão ser até interessantes para eles em algum momento da vida. Não poderão até abrir certas portas, não poderão fazê-los desenvolver outros lados ou outras capacidades que a gente não tem ideia. Então, ampliar a nossa visão, né? Entender que isso que a gente está vendo hoje é um pedacinho da realidade. Existe muito mais coisa aí que a gente não consegue enxergar e que ao longo do tempo, conforme o tempo for passando, muitas coisas interessantes poderão surgir se a gente mantiver a autoestima desse nosso filho elevada, se a gente puder fazer com que esse nosso filho sinta o nosso amor por ele e que esse amor é incondicional em relação às características dele. E aí sim, a gente vai ter provavelmente uma pessoa que vai se desenvolver e se tornar um adulto com muitas possibilidades interessantes na vida, né? Independentemente se ele sabe isso ou não faz aquilo, mas ele poderá ser uma pessoa rica em vários aspectos e muito mais feliz. Essa é a mensagem que eu tinha para passar e para essas mães e pais também poderem ficar mais felizes, né? Entender que não há necessariamente um sofrimento aí. Grande parte desse sofrimento nós aqui criamos. É o nosso olhar que compara, que discrimina, né? Que não relativiza e que acredita que a vida é essa coisa muito simples. Então, quem tira a nota mais alta é aquele que vai ser mais feliz. Não é assim que a coisa acontece, é só a gente olhar ao redor. Na verdade, todos nós estamos no mesmo barco e todos nós temos que lidar com a vida conforme ela se apresenta para nós da melhor maneira possível.